1h38, eu falo ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Nós interrompemos aí a transmissão do compacto de comissões, um resumo do trabalho das comissões da Assembleia, porque a gente tem informações ao vivo para você. E hoje eu volto com aquelas entrevistas sobre os destaques da 18ª legislatura, que se encerra em 2018. Quem está aqui comigo agora é o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, o deputado Duarte Bechir, e é sobre essas ações, voltadas para a pessoa com deficiência que eu vou conversar com o deputado. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Vamos começar assim, deste ano, e depois a gente vai voltando, porque são vários destaques aí nessa legislatura, nesse período de 4 anos, Neste ano, o senhor começou aí o trabalho da comissão, definindo datas comemorativas, e não só para marcá-las, para chamar a atenção, mas principalmente para ter um debate sobre as várias pessoas com deficiência aí, as dificuldades. Perfeitamente. O que nós elaboramos inicialmente para 2018 e que tem dado muito certo, cada uma das deficiências, ela tem uma data comemorativa. Nós tivemos agora, pela primeira vez, por exemplo, a Semana de Conscientização do Autismo, um projeto de nossa autoria, já que existia a data, e nós fizemos uma semana inteira com o objetivo de rediscutir a questão do autismo. É uma demanda que precisa ser rediscutida, inserida constantemente nos debates e criar caminhos para que as alternativas dessas famílias que buscam, especialmente no diagnóstico precoce, para poder atender aquela demanda futura, um dos seus principais encaminhamentos. E essas datas, como aconteceram sucessivamente, eu quero tirar um exemplo para que você, o telespectador, possa estar bem informado. Foi durante a Semana de Conscientização do Autismo, um dos temas que nós debatemos aqui, a questão da judicialização. Ou seja, as famílias têm uma demanda. Muitas famílias disseram aqui, por exemplo, que têm dificuldade de matricular os seus filhos numa escola particular. Sim. Tem dificuldade do atendimento médico, tem dificuldade na questão do trabalho, do primeiro emprego para essas pessoas. E estavam presentes representantes do Tribunal de Justiça nesse debate. E dali nós tiramos então a possibilidade de criar o Sejusc, que é o Centro de Judicialização de Conflitos e Cidadania, que visa muito especial retirar do plano de entrar com uma ação na justiça, o que custa muito e o que é muito moroso, para poder facilitar o acesso da pessoa aos seus direitos através desse Centro de Judicialização de Conflitos, que significa ter aqui na própria Assembleia. Esse centro, ele é temático, ele vai ser especialmente para atender as pessoas com deficiência. Ter aqui no âmbito da Assembleia Legislativa esse implemento para atender as famílias que vêm buscar o apoio para emergências das pessoas com deficiência e buscar que isso aconteça sem a necessidade da judicialização, sem a necessidade de contratar um advogado e, principalmente, requerer da justiça uma ação que poderia levar muito mais tempo, e isso poderia acontecer no mesmo instante que se busca a solução de conflitos e não de propositura de ação. Falando agora sobre um destaque do ano passado, deputado, as visitas técnicas a escolas de educação especial. Houve toda uma preocupação aqui com o fechamento de escolas, pais presentes aqui, os deputados também trabalhando para que essas escolas não fossem fechadas. Isso foi um destaque do ano passado. Sem dúvida alguma, nós fomos fazer as visitas e diagnosticamos que o Estado já estava pretendendo não mais possibilitar as matrículas nos anos iniciais, nos primeiros anos, de escolas referência, como é o Instituto São Rafael, que é dedicado à pessoa com deficiência visual, a Escola Francisco Salles, que é especializada em pessoas com deficiência auditiva, e outras mais 25 escolas espalhadas por todo o estado. O governo de Minas já havia tomado a decisão de não permitir as matrículas nos anos iniciais, e essas crianças, esses jovens que estão matriculados nessas escolas, iam aos poucos sendo transferidos para as escolas regulares ou escolas normais, como assim se chama, e essas escolas teriam o seu fim. Só que essa ponte, a travessia para levar os alunos das escolas especiais, onde tem equipe multidisciplinar, eles têm lá o pediatra, eles têm lá o fonoaudiólogo, eles têm a terapeuta ocupacional, além do professor que também cuida da parte educacional. Nas escolas regulares, nas escolas normais,
Falta ainda um professor capacitado, treinado, preparado para essas crianças. Muitas delas a acessibilidade não é perfeita e em todas elas não se oferece a questão da equipe multidisciplinar. Então nós chamamos o governo numa conversa, num debate, vieram os pais, os educadores, e o governo no instante final do ano passado permitiu que as matrículas fossem reiniciadas e todas as escolas do estado não têm problema de matrícula, à exceção da escola Mariana Marques em São Sebastião do Paraíso, que já funcionava anexo a uma escola da APAE local e tinha apenas 5 alunos. As outras demais escolas, as 27 do estado inteiro, estivemos, por exemplo, em Ituiutaba, estivemos em Uberlândia visitando, fomos no sul, na área central visitamos todas, elas nenhuma foi proibida a matrícula. Conseguimos, para finalizar, resgatar uma que já estava com a proibição efetiva, registrada pela Superintendência Regional de Educação, que é a de Monte Santo de Minas, a Escola Padre Berardo, que no momento final do ano permitiu e os pais matricularam seus filhos em Monte Santo, ou seja, somente a Mariana Marques teve as suas portas fechadas, mais por presença de alunos de matrículas possíveis do que de uma decisão do próprio Estado. Uma outra questão também que gerou discussão ainda no ano passado foi a respeito do ICMS, né, na compra de veículos por pessoas com deficiência. Os deputados fizeram discussões aí, discutiram, né, levaram ao governo o problema para tentar resolver, porque havia requisitos mais rigorosos aí na lei. E aí houve uma mudança com um decreto, né, deputado? Com toda certeza. Ontem, ao chegar nas dependências da Casa, da Assembleia, eu fui surpreendido por um funcionário que me perguntava sobre as dificuldades que ele está tendo, se isso está acontecendo em todo o Estado. E foi uma oportunidade que nós tivemos de explicar que talvez seja a forma de procurar. O Estado, na ânsia de punir as pessoas que tinham ou tem a intenção de burlar a legislação, criou um decreto que mais impedia que as pessoas com deficiência tivessem o acesso ao seu veículo, ela não facilitava, criava óbices inúmeros. E com isso, ninguém, eu digo ninguém, porque as pessoas que nos procuraram, a sua totalidade, não conseguiam adquirir o veículo com as amarras que o Estado fez. E a alternativa do Estado foi dizer que tudo isso era feito porque o Estado estava prevenindo de que falsificações e, na verdade, o Estado não queria ceder às necessidades e buscar muito mais para ele que não tivesse possíveis falsificações. Reunimos aqui em número mínimo de 4 reuniões, fomos na Secretaria da Fazenda por 2 oportunidades e digo aqui, foi preciso até convocar o subsecretário para que ele antecipasse e nos desse um parecer favorável e aquilo que a gente já esperava. Hoje há um congressamento, há uma alegria e recebemos muitas comunicações vindas através de Fale com a Assembleia, pelas comissões, nas nossas correspondências pessoais, o Estado inteiro comemorando a facilidade, não é nem facilidade, é o direito das pessoas com deficiência de conquistar o seu veículo depois desse trabalho importante da comissão. Agora, deputado, voltando lá em 2015, né, para a gente encerrar, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi discutida naquele ano. Desde então, são vários debates, várias audiências públicas tratando dessa inclusão, tanto na questão do ensino, quanto na questão do mercado de trabalho. Então, falar um pouquinho sobre isso, que é um desafio grande da comissão, a questão da inclusão, né? Perfeito. Nós temos a Constituição da República, que é a nossa Carta Magna, as demais leis de todo o país tem que estar ali presente no bojo da Constituição. Nada que não for constitucional não é legal. Ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão, ela pode ser considerada a Constituição das pessoas com deficiência. É a lei que visa dar às pessoas com deficiência resgatar os seus direitos e colocar de vez na sociedade o respeito, o carinho, a atenção, as obrigações do poder público para a pessoa com deficiência. Trouxemos aqui um palestrante que veio do Rio de Janeiro, o Dr. Geraldo, ele também é uma pessoa com deficiência, ele é paraplégico, um advogado completo que é mineiro e nos deu aqui uma aula muito bonita. Também esteve conosco o Dr. Eduardo Barbosa, deputado e presidente da Federação das APAES, e esse ano de 2018 já tem aprovado na comissão para complementar todas essas ações de conhecimento, aplicabilidade da Lei Brasileira de Inclusão, nós separamos por temas. Ou seja, então nós vamos discutir a Lei Brasileira de Inclusão no que diz respeito à educação, à saúde, ao transporte, ao emprego,
Então nós já temos aprovado a continuidade desse trabalho, porque só discutindo de forma pausada e completa é que as pessoas com deficiência vão conhecer os seus direitos e nós, como deputados, cobrar do poder público a sua parcela de contribuição para que eles tenham o seu direito cumprido pela legislação. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Agradeço pela participação. Ok, muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com o deputado Duarte Bechir, ele que preside a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aqui na Assembleia Legislativa, esteve conosco para falar sobre os destaques nessa área na 18ª legislatura, que se encerra agora em 2018.